Amigo João Gabriel de Lima, jornalista do Estado de São Paulo e também da revista Piauí, e ainda Ricardo Amaral Pessoa, vogal da Associação Brasileira em Portugal, e em direto por videoconferência a partir de Recife, no Brasil, está o cientista político António Lavareda. Meus senhores, a todos, muito boa noite. Muito obrigado por estarem connosco. Vamos ao debate. Começando por si, Ricardo Amaral Pessoa. O presidente Jair Bolsonaro, para si, perdeu e tem de reconhecer a derrota? Não. Porquê? Porque, na verdade, nós estamos lutando sozinhos contra um mundo que ainda não entendeu de que existe um processo que se quer vencer na força. O ministro Barroso, ele disse uma coisa que deixou muito claro aquilo que se pretendia fazer. Eleições não se ganham, se tomam. E lamentavelmente, como o processo ele não tem a lisura que nós gostaríamos que tivesse, e foi para isso que foi proposto uma simples impressão de um papelzinho que poderia confirmar o voto de todos, e assim não haveria nenhuma dificuldade de aceitar absolutamente ao pedido nada, que já foi repetido muitas vezes no passado por Jair Bolsonaro, e para a impressão de um comprovativo de voto, é isso? Por Lula em primeiro, depois por interesses internos não foi mais, depois nomeadamente Bolsonaro voltou com essa proposta para que houvesse lisura na passagem da faixa, se fosse o caso disso. Mas o senhor há pouco dizia, nós não aceitamos este resultado, percebi bem? Mas há muitas pessoas próximas do presidente Bolsonaro que já aceitaram o resultado oficialmente. Porquê que os senhores não aceitam também, nomeadamente responsáveis na Câmara? Vamos lá. Existe um processo, eu ontem falei aqui e tenho que voltar a repetir. Existe um processo o qual o próprio Alexandre de Moraes pediu que fosse feito. Averiguação por intermédio das Forças Armadas. Eles ainda não deram os resultados que ele próprio pediu. Então, nada mais a dizer, até aguardar que eles possam entregar ao presidente essa informação, e ao presidente do STF, né, que é o Alexandre de Moraes, conforme o pedido dele. João Gabriel de Lima, esta posição que estávamos a ouvir, um processo, que apreciação é que faz desta posição que muitos apoiantes de Bolsonaro têm? Bom, boa noite, obrigado pelo convite. Os fatos, na verdade, são os seguintes, né? O Tribunal Superior Eleitoral já proclamou a vitória de Jair Bolsonaro, de Luiz Inácio Lula da Silva. E foi escolhido, né, pelos eleitores brasileiros. Falha. Foi como o próprio presidente no debate. Semana passada disse, tantos anos deputado. É normal. Só que é um ato falho que provavelmente é profético. Nós estávamos aqui exatamente quando ele falou, né, que ia ser deputado federal. Mas, enfim, foi declarada já, o Tribunal Superior Eleitoral é soberano no Brasil, né, esse é um fato. Ele não depende de parecer do Ministério da Defesa, nem do Executivo, nem do Legislativo. O que eu acho que foi muito interessante nessa eleição, da gente ver, foi um pouco a maturidade do sistema político brasileiro. A gente teve uma semana muito tensa anterior à eleição. Foi uma semana que houve vários fatos, né? A gente viu um deles, a deputada Carla Zambelli, teve uma altercação com um apoiante de Lula e empunhou uma arma contra ele. Depois de perseguir. O perseguiu, né, até um bar, né? A gente teve alguns dias antes um apoiante do presidente Jair Bolsonaro que teve uma ordem de prisão contra ele porque ofendeu uma juíza do Supremo Tribunal Federal, e na ordem de prisão ele reagiu com 2 granadas e 50 tiros, né? Então foi uma semana tensa. E, bom, houve eleição, né? Como disse o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, eleições livres, justas e... Não só. Vários outros líderes. De vários outros líderes, né? Um parênteses sobre esses outros líderes, né? Esse movimento foi quase uma concertação, né? As embaixadas de vários países em Brasília conversaram e transmitiram aos seus respectivos países que seria muito importante que o reconhecimento da vitória do presidente, seja qual fosse bastante rápido. E foi realmente muito rápido. O Biden ele enviou a mensagem a Lula antes mesmo do discurso de vitória de Lula, né? E choveram essas mensagens, elas se acumulavam, né? Você não conseguia ler todas ao mesmo tempo. Mas voltando para a maturidade do sistema brasileiro, né?
Bom, acabou a eleição, ganhou Lula, poderia ter ganho Bolsonaro, foi uma vitória muito apertada, né? E o que a gente viu foi o reconhecimento por parte do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral, do presidente da Câmara, Arthur Lira, que é aliado de Jair Bolsonaro, já disse que vai trabalhar com Lula da Silva, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que também tem uma certa proximidade com Bolsonaro. De vários pastores de igrejas evangélicas que estão a rezar por Lula. Entre eles, Silas Malafaia, que é aliado do presidente Bolsonaro. Entre os aliados do presidente Bolsonaro, a grande vitória do presidente Bolsonaro nessa eleição, a meu ver, foi o fato dele ter conseguido eleger o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, né? O governador de São Paulo foi eleito com o apoio de Bolsonaro e logo depois disse: cumprimento o presidente Lula da Silva, vamos trabalhar juntos. E reconheceu a vitória de Lula da Silva também. Ou seja, todo o sistema político brasileiro já reconheceu. Um fato muito interessante é o presidente Bolsonaro, numa grande indelicadeza, né, para dizer o mínimo, ele não cumprimentou o vencedor, como acontece em qualquer democracia madura, que foi o presidente Lula, não cumprimentou, ficou em silêncio o dia todo. É uma atitude indelicada. Agora, foi uma atitude ruim para o presidente Bolsonaro, na minha avaliação de jornalista. Eu não sou nem bolsonarista, nem lulista, né? Eu sou jornalista. Mas foi ruim para ele, se for feita uma avaliação, porque esse período de silêncio foi o período que todo o sistema político brasileiro reconheceu a vitória de Lula, inclusive os apoiantes de Jair Bolsonaro, e também várias manifestações internacionais, né? Então, a situação ficou irreversível para o presidente Bolsonaro. António Lavareda, e este tempo todo a passar é pior para Bolsonaro? E já agora a sua apreciação sobre aquilo que ouvíamos ainda há pouco, aqui do Ricardo Amaral Pessoa, de não reconhecer a vitória e, portanto, não entender que o presidente Bolsonaro deveria rapidamente reconhecer a derrota. Não estamos a conseguir ouvi-lo. Vamos lá ver se conseguimos. António Lavareda. O mundo todo. Agora sim. Eu disse, o mundo todo já reconheceu a vitória do ex-presidente Lula. Os principais aliados de Jair Bolsonaro também, como o João Gabriel lembrava há pouco. Resta apenas Jair Bolsonaro, sua família, aliás, um dos filhos do senador Flávio Bolsonaro também emitiu uma declaração na rede social reconhecendo praticamente a derrota do pai. Então, resta apenas o próprio presidente Bolsonaro fazê-lo. Ele pode, né, em seu favor, lembrar aos seus eleitores que ele teve um apoio dessa feita, quase 500 mil votos a mais do que obteve no segundo turno de 2018, embora tendo perdido a eleição. Essa demora em reconhecer a derrota e não contando com aliados para alimentar uma resistência à decisão dos eleitores, ou seja, a vitória do adversário. O presidente Bolsonaro não tem meios, não tem recursos de aliados para se contrapor, tentar alguma aventura de ruptura institucional, não há condições para isso. Ficou muito claro ao longo do dia de hoje, por conta da posição firme da comunidade internacional e também do sistema político e do sistema judicial brasileiro, da justiça e do parlamento. Então, quanto mais cedo o presidente puder admitir que perdeu a eleição e se comunicar com seus eleitores, melhor. No momento, há esse movimento de caminhonistas obstaculando o tráfego em 70 pontos, 80 pontos de estradas de todo o país, mas isso já recebeu a desaprovação da Confederação Nacional dos Transportes, da frente parlamentar do segmento, naturalmente dentro do Congresso. Então, essas manifestações não vão ser suficientes para endossar uma posição do presidente de resistência ao resultado que já foi reconhecido por todos. Quanto mais cedo ele puder admitir a derrota, melhor será para ele e para a continuidade da sua presença no processo político brasileiro. Ele é jovem, tem 10 anos a menos do que o ex-presidente Lula e tem aí, muito provavelmente, uma longa estrada pela frente, onde poderá participar de outros ciclos eleitorais.
E, portanto, não ficar por aqui. A juntar a estes nomes de que estávamos a falar, eu ainda gostava de juntar mais alguns. O general Braga Neto, ex-ministro da Defesa, Fábio Faria, ministro das Comunicações, Fábio Weingarten, o coordenador da campanha, o tenente-coronel Mauro Cid, ajudante da ordem do Presidente da República, todos a defenderem que Jair Bolsonaro reconheça a derrota. E, como estávamos a falar, também há uma ausência de posicionamento claro do Presidente junto dos seus próprios apoiantes. Há uma ausência de rumo entre os senhores que são apoiantes? Sentem-se de alguma maneira, por enquanto, órfãos de indicação por parte do vosso líder? Veja bem, entende-se que não é simples um homem que trabalhou com a vida para um país se ver no meio de uma circunstância como essa. É curioso que está se noticiando os caminhonistas, mas eu não vi notícias das invasões de toda a comunidade eleitora de Lula, invadindo restaurantes, depredando Ceasa, que é um local onde as pessoas vão fazer compra, colocando fogo no Rio de Janeiro e São Paulo. Não há notícia disso. Mas não é disso que eu estava a falar. Eu sei, mas eu estou dizendo isso para que você saiba. Está a responder à minha pergunta? Eu estou respondendo sim. A questão é de que quando nós vemos esse tipo de comportamento, as pessoas decidem esperar pela última palavra. As pessoas podem dizer o que quiserem. Ele continua sendo presidente até dia 31 de dezembro deste ano. E ele tem todas as ferramentas dentro da Constituição que não foi respeitada por nenhum dos outros órgãos, nem o STF, nem o STE, para na sua trazer qualquer... Não é a minha apreciação, é a lei. A Constituição brasileira ela não é passível de interpretação. Mas já ouvimos aqui o João Gabriel de Lima a dizer que foram reconhecidos e foram formalizados pelos dois órgãos principais, o Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral. Ok. Agora, João, você pode dizer se realmente houve lisura dentro do código que nós entendemos ser a Bíblia da nossa pátria? Existiu transparência dentro do processo, tanto do STF quanto do STE, dentro desse comportamento ao longo desse tempo? O que você acha? A meu ver, Ricardo, houve sim. Nós temos uma urna eletrônica no Brasil. O sistema de urna eletrônica no Brasil funciona desde, salvo engano, 1996. Nunca houve fraude eleitoral documentada, o grande, o importante, o processo de fraude. As urnas eletrônicas, eu costumo dizer o seguinte: o Brasil costuma se orgulhar do futebol, né? O futebol brasileiro hoje está meio ruim, né? Mas a urna eletrônica é o orgulho nacional, né? É um sistema incrível. É engraçado aqui em Portugal, mas não é só aqui nos Estados Unidos, né? Todo mundo fica impressionado com o fato de que um país de 158 milhões de eleitores consegue anunciar o resultado de uma eleição com a mesma duração que Portugal, que tem 10 milhões de eleitores e que vota em papel, com cruz. Exatamente. E muito mais rápido que um país como os Estados Unidos. Então foi feito, de acordo com a Constituição brasileira, o Tribunal Superior Eleitoral é supremo para proclamar o vencedor. Qualquer coisa, o Supremo Tribunal Federal supervisiona o processo. O Supremo Tribunal Federal é o Tribunal Constitucional, né? É a quem cabe interpretar a Constituição. Eu não vi nenhum problema nesse processo eleitoral e eu acho que ninguém viu. Os apoiantes de Bolsonaro não viram. Existiu alguma alteração dentro do processo do STE nesses últimos tempos? Determinações que foram tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes, existiram alterações que foram... do ponto de vista prático, alterando o processo eleitoral. Quais foram as determinações nesse momento que ele último teve? Ele não poderia evitar que a Polícia Federal pudesse fazer o trabalho dela. Ele não pode fazer isso. Isso é anticonstitucional. Existe um processo, escute, se você pegar a Constituição do Brasil, para ele poder fazer uma alteração ao processo eleitoral, ele precisa fazer isso com 1 ano de antecedência ao processo eleitoral que está em vigor. E ele, António Lavareda, se calhar é a pessoa também que nos pode ajudar a explicar e a perceber se isto de facto assim é, António Lavareda. Olha, em primeiro lugar, vamos para a questão da urna eletrônica. O presidente Bolsonaro ajudou a eleger mais de uma dúzia de governadores do país,
um sem número de deputados, uma grande porção dos senadores eleitos, inclusive o governador do maior estado do país, seu aliado Tarcísio de Freitas. Todos foram eleitos pela urna eletrônica, através da urna eletrônica. Então, se houver qualquer questionamento sobre a urna eletrônica, é preciso questionar os mandatos obtidos por todas essas dezenas, centenas de aliados do presidente. Então, isso é impossível. Do ponto de vista do funcionamento da Justiça Eleitoral, do Tribunal Superior Eleitoral, com relação a essa alegação de que o presidente do TSE teria cerceado o trabalho da Polícia Federal, provavelmente ele está aludindo a uma decisão tomada no sábado, proibindo não a atuação da Polícia Federal, mas apenas a divulgação de eventuais atos da Polícia Federal durante o domingo, divulgação essa que muito provavelmente poderia vir a ser explorada para fins eleitorais no dia da eleição. Ou seja, o que o presidente do TSE tentou obstacular foi a utilização propagandística de uma instituição de Estado, que é a Polícia Federal. Nós não estamos falando disso. O que eu falei foi determinações que criam dificuldade ao processo eleitoral. A dizer, existe por parte do STE alguma autorização para ele fazer investigações a telefones? Não, eles fizeram. Mas também, quando chegou ao momento de fazer verificação se existiu ou não, por parte de algumas rádios, a verdade que trouxeram a público, é dizer, nós não passamos a interseções que deveríamos ter colocado o candidato à eleição, ele não foi fazer nenhuma verificação, zero verificação. Então, 2 pesos, 2 medidas. Ok, eu gostava de avançar um pouco na nossa conversa, porque não temos a noite toda, mas levantando esta questão que é bastante relevante para o futuro do país. Está claramente, como mostra esta imagem capa da revista do Expresso deste fim de semana, um país completamente dividido, praticamente 50-50, há uma diferença de 1,8% entre os dois candidatos, e há muitos pormenores que são semelhantes no Brasil àquilo que aconteceu também nos Estados Unidos, com apoiantes do candidato derrotado, no caso americano, o candidato era Donald Trump, a rejeitarem os resultados eleitorais, e essa rejeição culminou num ataque ao Capitólio no dia 6 de janeiro de 2021. Eu gostava de saber se o Ricardo Amaral Pessoa, vogal da Associação Brasileira em Lisboa, apoia minimamente a contestação que chega a esse ponto antes da tomada de posse de 1 de janeiro. Não houve nenhuma contestação por parte dos apoiadores de Jair Bolsonaro que tivessem, e aí eu volto a trazer aquilo que está acontecendo hoje pelos vitoriosos, depedração do patrimônio nacional ou do patrimônio pessoal, das empresas privadas. Nunca se fez a apologia a nenhum tipo de violência por parte dos apoiadores de Jair Bolsonaro. Isso é uma palavra que eu não conheço ainda no português de Portugal. Depedração quer dizer o quê? Quebrar, né? Depredar seria destruir. Ou seja, já percebi, ou seja, o que está a dizer é que não só não fizeram, como não irão fazer no futuro. O processo de contestação poderá ser apenas legal. É aquilo que vocês acabem por aceitar. Na realidade, se Bolsonaro vier a contestar publicamente e disser que não aceita os resultados e pedir a mobilização para manifestações nas ruas das principais cidades, por exemplo, do Brasil, é isso que devem fazer os apoiantes de Bolsonaro? Ir para as ruas contestar? Ele não vai pedir nada que não esteja, com certeza, imbuído de algum motivo para o fazer. Veja bem, Lula ganhou com, estávamos vendo, 50,9%. Então, nada mais natural de que nós não tenhamos, com certeza, nenhuma dificuldade em apresentar, por exemplo, ele ganhou ontem as eleições, estava na Avenida Paulista quantas pessoas? Ninguém perto daquilo que apresentou o Jair Bolsonaro quando convocou as pessoas à rua. O problema é que quando o presidente chama as pessoas à rua, eles vão, e os eleitores de Lula não aparecem. E isso há algum motivo para isso. Por que você acha que tem 50% de votos supostamente computados
quando já começam a existir uma série de crimes eleitorais aparecendo. Eu hoje recebi mais de uma dezena deles. Por onde? Pelas redes sociais. São a sua fonte? São as minhas fontes diretas. Pessoas que têm parentes que morreram e que votaram. Em municípios onde não existem a quantidade de pessoas votantes e apareceram uma série de pessoas votantes saindo da zerésima. Então, António Oliveira, isto é possível acontecer? Olha, acho que é bastante difícil isso ocorrer. Veja o seguinte, vamos pensar, o Brasil tem um processo eleitoral, João Gabriel já descreveu, a apuração é um modelo, é uma referência para todo mundo. As Forças Armadas participaram da fiscalização, da avaliação da primeira volta, inclusive elaboraram um relatório, esse relatório elas estão aperfeiçoando, não levaram ao conhecimento do tribunal antes da segunda volta. Provavelmente, se houvesse qualquer evidência de fragilidade do sistema, as Forças Armadas teriam alertado o Tribunal Superior Eleitoral. Caso contrário, estariam cometendo crime de prevaricação, que é um crime que uma autoridade pública comete quando deixa de dar conhecimento a quem de direito sobre qualquer irregularidade de que tome conhecimento. Então, o processo eleitoral brasileiro é sólido. A Justiça Eleitoral Brasileira, o Tribunal Superior Eleitoral, existe desde 1932, completando 90 anos. Realizou dezenas e dezenas, aliás, como realiza eleições municipais, realizou ao longo do tempo milhares e milhares de disputas, organizou, apurou, anunciou resultados e nunca, repito, houve contestação ao resultado. Para ser mais rigoroso, houve uma única vez em 2014, quando o candidato derrotado fez um requerimento contestando, pedindo uma reavaliação dos resultados. E esse requerimento, inclusive, essa iniciativa foi depois recolhida pelo seu próprio partido, o PSDB, Partido Social Democrático Brasileiro, os tucanos, como são chamados aqui entre nós. Então, o processo eleitoral tem corrido com absoluta normalidade, com lisura reconhecida. Veja, eu repito, todas as centenas de aliados do presidente Bolsonaro eleitas nesse pleito, nessas eleições de 2022, nenhuma dessas pessoas questionou o resultado do processo eleitoral. Vai ser muito difícil, vou repetir, muito difícil o presidente encontrar por parte de qualquer dos seus aliados uma disposição para contestar o resultado das urnas. Por exemplo, a deputada Carla Zambelli teve uma votação expressiva no seu estado, o estado de São Paulo. Será que ela vai admitir que há possibilidade dela ter sido eleita num processo fraudulento? Com certeza que não. Então, ela própria, inclusive, António Oliveira, só para recordar, como já disse nesta edição, ela disse, não admitindo no Twitter claramente que assumia que Lula da Silva era o vencedor das eleições, disse que iria fazer oposição muito acérrima. António Oliveira, eu sei que tem pouco tempo a estar connosco, portanto, se me permite, vou aproveitar a sua presença para lhe fazer já duas perguntas de rajada. Uma primeira sobre a transição. Como é que se processa, do ponto de vista legal, a transição, sabendo nós que a Presidente do PT já disse hoje, esta noite, claramente que mesmo que Bolsonaro não colabore, essa transição vai decorrer. Como é que ela se processa a partir daqui a 48 horas e com que grau de qualidade será esse processo de transição se não houver a colaboração do governo cessante? Isso há dispositivo legal já há algum tempo, desde o governo Fernando Henrique Cardoso. O Estado deve assegurar a equipe do candidato eleito, são exatamente 50 pessoas, vai assegurar um espaço público, fica em Brasília, no Centro Cultural do Banco do Brasil,
um espaço para que a comissão de transição se instale, a equipe de transição, 50 pessoas, como eu disse, indicadas pelo presidente eleito nessa comissão de transição. O diálogo entre um dos elementos da campanha, um dos coordenadores da campanha, o prefeito de Araraquara, Edinho Silva, e o ministro-chefe do gabinete civil, não é? já se estabeleceu também, Ciro Nogueira, o ministro Ciro Nogueira, já houve um contato no final da tarde de hoje, e eles já estão combinando como se dará a instalação dessa comissão e os detalhes técnicos disso. Essa comissão vai ser comunicada oficialmente ao governo pela Gleisi Hoffmann, que é a presidente do PT. Então, essa comissão vai funcionar. Também há uma novidade esse ano: o Tribunal de Contas da União já anunciou que vai acompanhar de muito perto o funcionamento efetivo dessa transição. O que eu estou dizendo? O presidente Bolsonaro não tem nenhuma condição legal de obstacular o funcionamento dessa comissão, de negar o acesso aos dados, inclusive dados sigilosos, sobre contas públicas e outras informações. Então, logo mais nos próximos dias, nós vamos assistir o início do funcionamento da comissão de transição. Com certeza será muito bom, muito positivo para o Brasil, para a sociedade, para todos os eleitores de um e de outro candidato, que o presidente Bolsonaro, reconhecendo o resultado das urnas, não coloque qualquer tipo de dificuldade, não tente colocar qualquer tipo de obstáculo para o bom funcionamento dessa comissão. Esse comportamento ainda é uma incógnita, porque não se sabe quando é que sequer Jair Bolsonaro fala, se fala ainda hoje, se fala amanhã. Há uma outra questão também, António Lavareda, para a qual pedia só a sua antecipação do que pode acontecer, que é a eventual investigação judicial a Jair Bolsonaro, que pela primeira vez não tem imunidade parlamentar desde 1990. O que é que antecipa que possa acontecer? Olha, isso vai provavelmente, já deve estar aconselhando ao presidente Bolsonaro ao máximo de prudência. Ele vai ter que tomar muito cuidado com seus atos e suas palavras doravante, para que não seja depois responsabilizado, inclusive criminalmente, por qualquer medida ou qualquer iniciativa que tome que venha a ferir a legislação. Como você lembrou, ele vai estar, a partir de 1º de janeiro, sem a cobertura da imunidade parlamentar, que é algo que ele teve, ou imunidade do mandato, que é algo que ele teve ao longo desses últimos 30 anos. Eu acho que esse fato concreto que você lembra nos permite antever uma postura mais prudente e mais sábia do presidente Bolsonaro nesse caso. Vamos ver o que é que acontece. António Lavareda, despeço-me já de si. Muito obrigado por ter estado connosco de novo na emissão da SIC Notícias. Desejo-lhe uma boa noite. Mas nós aqui em estúdio continuamos a conversar porque João Gabriel de Lima faz a mesma pergunta. E em relação a esta questão da perda de imunidade, que está assim tão relacionada inevitavelmente com a posição que Jair Bolsonaro tenha de assumir e quando assumir? Sim, eu acho que isso tem a ver com a própria demora com que o presidente Jair Bolsonaro reconhece a sua derrota nessa eleição. Porque são os fatos que a gente viu agora, né? A eleição acabou, o presidente Bolsonaro perdeu, o ex-presidente Lula é o presidente eleito, todas as instituições brasileiras reconhecem isso, não há nenhuma dúvida, ninguém apresentou nenhuma contestação, não há nenhum problema. A questão que os cientistas políticos falam, e eu conversei com 2 deles, os cientistas políticos não acreditam que um ator político, que é um presidente da República, seja um ator irracional. É um ator racional, né? É alguém que está vendo qual o melhor momento para ele emitir a sua declaração. E no caso do presidente Bolsonaro, a gente está vendo isso de uma maneira muito clara. O presidente Bolsonaro, no momento que ele reconhece a derrota dele, ele tem um futuro político pela frente, ele elegeu um monte de gente. A única coisa que falta ele saber, e que ele está pensando agora, provavelmente ele está refletindo a respeito disso, é melhor assumir a derrota agora, é melhor
melhor ver se ele vai ter algum apoio social que provoque algum tipo de comoção. Não estou dizendo violência nem nada, mas alguma coisa que mostre que os seus apoiantes continuam junto com ele e ele pode oferir mais ganhos disso. Eu acho que é meio inevitável que o presidente Bolsonaro reconheça a derrota por causa disso, porque essa derrota já está consumada. A questão é o momento e que apoio ele vai ter depois, na hora que ele reconhecer essa derrota. E em relação ainda à transição, há espaço para Jair Bolsonaro minar, entre aspas, o trabalho futuro de Lula da Silva à frente do governo? Como disse Antônio Lavareda, é uma questão constitucional, né? A transição é lei no Brasil, inclusive há provisão orçamentária para isso. As pessoas, os técnicos que cuidam da transição, recebem um salário, eles têm um lugar para trabalhar em Brasília. Isso acontece desde que Fernando Henrique passou o bastão a Lula. O que o Bolsonaro poderia fazer seria não fornecer todos os dados do governo, de alguma maneira tentar boicotar essa transição. Mas a transição é feita por equipes dos dois governantes. Então, não vejo, ele pode, claro, pode obstaculizar, pode atrapalhar, mas não vejo o ganho que ele possa ter com isso, o ganho político que ele possa ter com isso. Ricardo, e voltando à questão da desunião, separação do Brasil, de facto o país está partido a meio, haverá uma decisão que será anunciada por Jair Bolsonaro sobre o que fará. Várias fontes à imprensa dizem, por exemplo, que Bolsonaro já disse aos ministros do seu governo que não contestará o resultado, mas que por outro lado não irá dar os parabéns a Lula da Silva. Estamos de acordo, provavelmente, diria eu, que o país está completamente dividido e que isso não faz bem a nenhum país. Está completamente dividido e tão polarizado. Quão importante é dissolver esta polarização e, na sua opinião, enquanto apoiante de Jair Bolsonaro, caso se concretize que Bolsonaro assume a derrota, o que é que gostaria de ver da parte do presidente eleito, Lula da Silva, para dissolver esta polarização ao máximo possível, acalmar o país e permitir que o Brasil tenha período de tranquilidade no futuro? É uma pergunta bastante difícil de responder, sabe? Porque para alguém que entendeu como a máquina pública foi lapidada pelo governo PT, é muito difícil assumir que o que ele fez lá atrás se tenha um grau de amnésia tamanho de que eu possa acreditar em alguma coisa que venha dali agora. Eu não acredito em absolutamente nenhuma palavra que o Lula fala, nenhuma, zero. E eu acredito que grande parte da população brasileira também não acredita. E nesse caso, então, como é que se dissolve esta polarização? Veja bem, o problema da polarização se deve ao fato de que valores foram feridos. A proposta que o Lula tem para o governo dele fere valores básicos daquilo que hoje se entendeu nos últimos 4 anos como valores que não são possíveis de se dissolver mais. E eu não sei como ele vai criar na mente das pessoas agora, como diz o Ciro Gomes, o encantador de cobras, como é que ele vai fazer? Porque ele não vai conseguir criar na mente das pessoas que entenderam de que família ela tem um valor que não é negociável. Há milhares de famílias do Brasil que estão completamente partidas por causa desta polarização. Mas isso estava antes e vai continuar estando. Consideravelmente, como nos Estados Unidos. Mas isso é inevitável. Isso a gente não pode entrar por aí. Eu estou falando no princípio de valores. Veja bem, há uma grande quantidade de brasileiros que não está disponível para aceitar a regulamentação das drogas. Não é possível. E ele não vai conseguir que as pessoas aceitem isso tão facilmente. E, portanto, a pacificação não vai acontecer. Se depender disso, provavelmente não. Assim como nos outros países da América Latina, que estão todos destruídos. Ricardo Amaral Pessoa, João Gabriel de Lima, meus senhores, muito obrigado por terem estado connosco nesta edição da noite para falarmos sobre este tema que, de certeza, que não vai ficar por aqui. Vamos agora fazer uma nova pausa na edição da noite. Já voltamos à sua companhia. Até já.